Câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha quando se depara com o limite da vida. Essa frase é do jornalista Gilberto Dimenstein, meu companheiro de causas e de vida por mais de 20 anos. Gilberto descobriu que estava com câncer por meio de um sonho. No início a gente achou que aquela premonição era como um milagre, um sinal de que ele ia se curar. Depois, com o avanço da doença, a gente entendeu que a dádiva daquele diagnóstico precoce era nos dar tempo para viver os últimos melhores dias da sua vida. A gente nunca encarou o câncer como uma tragédia, nem lutou contra o imponderável. Nunca desistimos de tentar, mas de alguma maneira a gente achava que a decisão sobre a vida ou a morte de Gilberto não estava nas nossas mãos. Por isso a gente preferiu se entregar ao fluxo da vida, abraçar o destino e receber cada novo dia como um verdadeiro presente. O fato de Gilberto ter encarado a morte como uma possibilidade concreta, sem auto-enganos, sem subterfúgios, fez com que ele aguçasse seus sentidos e sua sensibilidade. Ele passou a ouvir música como se fosse em estado de transe. No jardim lá da nossa casa, olhava para os passarinhos, para as flores, como se nunca tivesse visto aquilo, com uma pureza, uma alegria. Ele tomava um tal de um frappé de coco como se fosse a bebida mais maravilhosa do mundo. E quando ele tinha forças, pegava a magrela, a bicicleta turbinada e ia tomar um sorvete no final da tarde. E o que mais lhe encantava era ver o pôr do sol da varanda da nossa casa, mesmo quando estava ardendo em febre. Os sofrimentos físicos e emocionais foram imensos, mas Gilberto sempre dizia que para cada dor há uma compensação, e ele sabia aproveitar perfeitamente os momentos de trégua. Ele dizia que o câncer era uma parada estratégica, uma oportunidade para ele olhar para toda a sua trajetória e para também abordar questões delicadas sem medo das consequências. Por isso decidiu falar publicamente, tanto sobre a doença quanto sobre os impactos que ela trazia. Deu uma entrevista bombástica para a Folha de São Paulo que gerou tanta repercussão pelo seu nível de honestidade que a editora Record o convidou para escrever um livro. Ele já estava muito debilitado e disse que só escreveria o livro se tivesse a ajuda de um jornalista. E como eu sou jornalista, eu logo me candidatei à função. E escrever o livro se transformou no mais delicioso dos rituais durante aqueles meses de sofrimento. Eu me sentia muito privilegiada, tanto de registrar, seus depoimentos, quanto de ouvi-lo falar de coisas tão duras, tão difíceis, com tanto bom humor, com tanta poesia. Sorte a minha ter podido chorar a sua morte enquanto escrevia as últimas páginas deste livro que perpetua o nosso amor e a nossa história. Durante os 10 meses da nossa travessia, Gilberto nunca se desesperou, porque ele olhava para trás e percebia que tinha vivido uma vida com propósito, que tinha dedicado a maior parte do seu tempo, do seu talento para causas sociais relevantes, para ajudar pessoas, para melhorar o mundo, e isso lhe dava um conforto de dizer, valeu a pena, é isso, já está de bom tamanho. E mesmo doente, ele continuou ajudando a Orquestra Sinfônica Heliópolis, esse projeto social que reunia duas das suas maiores paixões, a música clássica e a educação de crianças e jovens com menos oportunidades. Quando o coronavírus chegou, ele usava o câncer para arrecadar fundos, para sensibilizar doadores, para poder enviar cesta básica para comunidades com mais dificuldade. Ele não tinha pudor nenhum de bater na porta de quem quer que fosse para pedir apoio se acreditasse profundamente na causa que ele defendia. Gilberto sempre foi um ghost na vida. Ele não tinha a menor preocupação com crítica, não se interessava em agradar ninguém nem a opinião pública, só agia conforme a sua consciência.
e também reconhecia quando estava errado. Por isso aproveitou os últimos dias, inclusive para pedir desculpas a pessoas com as quais achava que não havia agido corretamente. Mas o que ele reconheceu mesmo durante esse processo de reflexão mais profunda foi que ele tinha um déficit emocional imenso, que ele tinha muita dificuldade de lidar com seus sentimentos, suas relações. Por isso decidiu passar os seus últimos melhores dias cercado das pessoas que ele mais amava, vivendo cenas de afeto explícito, sem nenhum pudor. Gilberto atribuía seu sucesso profissional ao fato de ter um olhar muito peculiar para a vida. Ele costumava ver dor e potência em pessoas invisíveis. Ele via o inusitado onde outras pessoas só viam trivialidade. Ele via possibilidades, muitas possibilidades, onde a maioria das pessoas só via o fim da linha. E foi assim que ele olhou para o câncer e pôde viver uma experiência completamente diferente daquilo que a gente ouvia à nossa volta. E foi com ele que eu aprendi também a ter esse olhar sobre tudo que nos acontecia, que eu aprendi a me entregar plenamente àquela experiência tão profunda. Foi também ali que eu decidi ser inteira amor. E só assim eu pude ser amada incondicionalmente. Foram os dias mais desafiadores e mais incríveis da minha vida. E eu não consigo me lembrar das provações, das dificuldades. Eu só consigo me lembrar de como ele se derretia ao meu toque quando eu massageava, quando ele estava sofrendo muito. Das muitas declarações de amor que a gente trocou. Me lembro com profundidade da confiança que ele tinha na minha cumplicidade e dos abraços que a gente trocou e que duravam a noite inteira. Muitas noites que vão ficar para sempre guardadas na minha memória. Foi por isso que quando ele cansou e pediu para partir, fui eu mesma que abri para ele as portas da vida, sussurrando em seu ouvido que ele podia partir em paz, que nós ficaríamos juntos, que cuidaríamos uns dos outros, que honraríamos o seu nome, o seu legado, que criaríamos os seus netos. E ele partiu suavemente. E quando os nossos corpos se afastavam, as nossas almas se fundiram para a eternidade. E se hoje a sua ausência representa uma cratera no meu coração, a presença dele dentro de mim me enche de uma força luminosa que me dá vontade, me dá garra de continuar lutando para que esse mundo seja mais sensível, mais cheio de possibilidades, principalmente para os que sofrem. Eu não desejo câncer para ninguém, mas agradeço ter podido passar por essa experiência com dignidade, com sentido e com esse amor que eu vou compartilhar com Gilberto para o resto da minha existência.